todos, estamos mais uma vez com o programa Irmãos dos Animais, e um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. E a gente dá continuidade, né, Miriam, hoje ao curso, mas primeiro falando do nosso trabalho também, né? E aí a gente convida vocês para conhecer o nosso trabalho, que acontece todas as segundas-feiras, às 20 horas, do Centro Espírita Alta de Souza, onde nós realizamos o tratamento espiritual aos animais. E se você, por algum motivo, não puder levar o seu animal ou quiser fazer o tratamento à distância, você pode mandar para o nosso e-mail, marcelbenedete@terra.com.br, indicando o nome do animal, a espécie, o motivo do tratamento, o nome do tutor e o endereço, que também é importante. Principalmente o nome do tutor, que, né, muitas vezes eles acabam esquecendo o nome do tutor. E a gente convida vocês também para conhecer o nosso trabalho no site marcelbenedete.com, né? E o nosso Face, que é Grupo Irmãos Animais, é isso? Que eu sempre esqueço. Traço Marcel Benedete. Traço Marcel Benedete. E a gente também, mais uma vez, aqui a gente não se cansa de falar, agradece a toda a equipe Web Luz, esses meninos maravilhosos aí que deram essa oportunidade para nós de falar dos animais, da espiritualidade dos animais, que não é um assunto novo, não deveria ser um assunto polêmico, mas a gente acaba, né? Então a gente manda um beijo para todos e que curtam o site deles, que tem todos os programas, não é só o nosso, tem muito programa legal ali que dá para curtir, tá, gente? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão, né, seguindo a aula 9 hoje, da legislação animal. Aí já perguntaram pra gente, né, existe legislação animal? Tem pelas leis humanas e pelas leis de Deus também, né? Por que existe também pelas leis de Deus, né, Miriam? Que está dentro das leis divinas. Com certeza. E somos todos espíritos, todos nós. Toda a criação de Deus está sujeita às leis divinas, né? Então a gente começa, né, falando nisso pelas leis divinas, né, Miriam? No Livro dos Espíritos, na questão 617, ele fala assim: todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. Que perfeita essa frase, né, Miriam? Aí a gente vê, mas quais são, né, Miriam, as leis da natureza? A gente vai falar direto sobre essas leis e depois a gente comenta uma por uma, né? Lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e a principal, lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, os nossos irmãos menores, os animais, os vegetais, os minerais, estão todos inclusos aqui nessas leis, né, Miriam? O nosso planeta ele é regido por todas essas leis, né? Lembrando que a diferença entre as leis do homem e as leis de Deus é que as leis de Deus são imutáveis e as leis do homem são mutáveis a qualquer momento, né? De acordo com o interesse de cada um, de cada né? Um, eles vão mudando as leis de acordo com o interesse pessoal, né? As leis de Deus não. E os animais estão dentro dessas leis, né, Miriam? Eles têm todos os direitos que nós temos também, inclusive o direito à vida, né? Mas quando a gente fala lei de adoração, é a adoração a Deus, aí não tem outra, né? Lei de trabalho, nós vamos depois falar com calma, mas a lei de trabalho, os animais também trabalham. Não do jeito que a gente faz com eles, né? Que é carroça, essas coisas, né? No trabalho dentro... O trabalho é muito diferente quando faz parte das leis de Deus, né? Dentro da natureza, né? Que a gente vai comentar também aqui. Lei de reprodução, que eles se reproduzem para não acabar com a espécie, né? Aí, quando o homem interfere, acaba extinguindo várias espécies. Lei de conservação, de destruição e de sociedade, que é a lei de convívio, né, Miriam? Eles têm que se manter vivos, né? Por isso que a gente também tem faz parte de tudo isso, né? E lembrando que muitas da nosso estágio todos os reinos dentro do planeta Terra, por exemplo, quando nós estivemos no reino animal, no estágio de insetos, a gente conheceu a lei, começou a trabalhar a lei de sociedade dentro, por exemplo, das comunidades de abelhas, de formigas, que, queira ou não, são uma lei de sociedade. Não, você quer maior organização que as formigas? Com certeza. E maior solidariedade, né? Então, a gente vai comentar também sobre isso. Lei de progresso, de igualdade e de liberdade.
todos nós também fazemos parte. Todos progridem e todos são iguais perante Deus e todos nós temos que ter o direito à liberdade. E lei de justiça, amor e caridade, que é a maior delas, né, Miriam? Que inclui tudo também. A gente não cumpre quase nenhuma dessas leis, né? O ser humano não cumpre. Às vezes eu vejo os animais cumprindo mais as leis do que a gente mesmo, né? Porque eles têm o líder que eles respeitam, como as formigas, eles têm... eles sabem viver em sociedade, sem um atacar o outro, né? Por exemplo, se um é eleito líder, ninguém ataca aquele líder. Ele é o líder da matilha. Ele é o líder da matilha e ninguém ataca, né? E aí a gente vê, né, Miriam? Lei de trabalho, lei de reprodução, de conservação, destruição e sociedade. Tudo que a gente muitas vezes tenta impedir que eles vivam, né? E faz da vida deles um inferno ainda. E, consequentemente da nossa também, porque a gente vai responder por isso, né? A gente fala a lei do progresso, como a gente já comentou aqui no programa. Tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Isso está na questão 540 do Livro dos Espíritos, né? Tudo evolui. Então, a gente sabe que uma das partes do átomo, né? Que o conjunto, além das moléculas, tudo, mas ele ainda vem antes do mineral. Ou seja, então desde antes já vem essa evolução, né, amiga? Desde que Deus criou. Aí todo mundo fala, você é maluco, a gente já foi átomo? Foi. Que ninguém começa, já nada. Nasce... Deus não criou o ser humano à parte, né, amiga? Não, com certeza. Porque é difícil pra gente agora, que como já nós temos consciência de nós agora, imaginar nisso, mas assim, que a gente foi, a gente estagiou, né? Eu lembro que o Marcelo sempre falava isso, que as pessoas, eu fui uma barata. Não, você nunca foi uma barata, você estagiou nessa fase. Estagiou nessa então fase, a gente começou de lá, princípio inteligente, teve um princípio, então a gente teve que começar de algum lugar, né? Não, porque se a gente, lembrando de Deus, que Ele é todo justiça, todo amor, né? Todo bondade. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que ele pergunta, Kardec pergunta aos Espíritos, o que é Deus? Ele responde, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Já na primeira pergunta, amiga, a gente já remete muita coisa aí. Causa primária de todas as coisas, né? Ou seja, tudo que não foi o homem que criou, foi Deus que criou. Foi Deus que criou. E é interessante, né? Assim, a gente pensa, mas já fui um átomo, fui. Mas assim, a gente não consegue se imaginar um átomo, passou por essa fase, mas também a gente não consegue se imaginar arcanjo ainda. Porque a nossa evolução ainda é muito precoce, né? Então, eu não me consigo imaginar o arcanjo, porque você tem que ser puro. Sem dúvida. E é difícil tanto a gente se imaginar como átomo, como arcanjo. Fica difícil, Miriam, porque a gente acha que a gente é o máximo, né? A nossa inteligência é limitada. A gente esquece que até o segundo mundo da escalada evolutiva, né? A gente esquece que abaixo de nós só os mundos primitivos, que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. E a gente esquece que no próprio Livro dos Espíritos, eu não me lembro agora a questão, mas o Kardec pergunta se a gente lembra das fases anteriores que a gente passou. E o Espírito, ele explica que se a gente quiser, pode até lembrar, mas não há necessidade, né? Então, a gente deveria ter essa consciência de que nós passamos por essas fases e respeitar essas fases. Será que quando a gente estava nessa fase de animalidade, a gente não tinha um pensamento contínuo ainda? Mas como será que a gente viveu? Né? Sofreu todos os abusos. Na mão de um ser humano como nós. Então, é uma loucura um pouco pensar em tudo isso, mas a realidade é essa, né? E a gente tem uma psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que o item é evolução e princípios cosmocinéticos. E ele fala assim, o André Luiz, propomos-nos simplesmente salientar que a lei da evolução prevalece para todos os seres do universo, tanto quanto o princípio cosmocinéticos, que determinam o equilíbrio dos astros. São, na origem, os mesmos que regulam a vida orgânica, na estrutura e movimento dos átomos. Não está de acordo com o que a gente acabou de ler do Livro dos Espíritos? Do Livro dos Espíritos, de acordo com a orientação dos Espíritos. Porque tudo tem que ser regido por uma lei. E hoje a gente sabe disso porque a gente está sofrendo a consequência disso, né? Então, a lei de conservação que nós estamos fazendo no nosso planeta, a gente está respondendo e a gente está recebendo o retorno de acordo com a lei de Deus.
Não, sem dúvida, a gente responde, né, amiga? Porque a gente vê, a gente percebe. A gente percebe não, é uma certeza absoluta. Nós, hoje, pagamos pelas más escolhas que a gente fez no passado. E um passado não muito longe, um passado recente. Muitas vezes até dessa nossa vida mesmo, né? Então, o que acontece? A gente acaba... a gente tem que assumir a nossa responsabilidade por isso. Com certeza. E mesmo... A gente sofre por causa das más escolhas, né? E mesmo aqueles que não acreditam nisso, a gente fala até mesmo do planeta, essas leis que regem o planeta, então, por exemplo, hoje, toda essa mudança de clima e tudo mais, faz parte da lei de Deus que nós conseguimos, de alguma maneira, com nossa ignorância, de várias maneiras, né? Foi de várias maneiras com a nossa ignorância, e hoje nós estamos tendo esse retorno. Então, essa mudança climática, essa falta de água, tudo isso é por conta do nosso orgulho e preconceito. Sem dúvida, né? E a gente vai de novo para o Livro dos Espíritos, que ele fala assim, na questão 677, na Lei do Trabalho. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho, como sua inteligência, é limitado aos cuidados de sua conservação. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me, enfim, ao que eles se propõem, trabalhando, mas eles são ainda sem o saberem, enquanto se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu resultado imediato. É incrível isso, né? E a gente tem vários exemplos, né? Às vezes a gente, por exemplo, hoje a gente está tendo um trabalho muito importante porque as abelhas estão entrando em extinção. As abelhas, que são aquelas coisinhas pequenininhas que fazem a comer. E elas, né, são tão importantes para nós. Se elas se extinguirem, a gente não vai ter comida, porque elas politizam. Isso a gente já falou isso várias vezes. Então, é um trabalho importantíssimo para nossa sobrevivência. Não só delas, como a nossa também, né? A anta é a jardineira da Amazônia, então onde ela vai espalhando. Os pássaros são, então assim, as minhocas preparam o solo. Então, todos nós trabalhamos uma rede, né? A doutora Ivênia que sempre fala, né? Nós somos todos interligados como uma rede. Exatamente, é verdade, amiga. Para quem mora em casa, você mora também, eu moro em casa, eu nunca plantei nada, juro para você. Nasceram 3 árvores dentro da minha casa, uma até deu problema, que derrubou o muro, mas a gente não plantou. E uma delas foi uma árvore de amora. Ou seja, quem trouxe? Se não fui eu, não foi minha mãe, ninguém plantou. Então, veja como eles ajudam, né? Falando simplesmente aí da parte até na ajuda da plantação, da natureza. Os animais, na parte vibratória, eles percebem quando a vibração não está boa na nossa casa, né, amiga? E eles começam a ficar estranhos também. Então, quando eles começam a ficar estranhos, a gente percebe que tem alguma coisa errada. Se eles não estão doentes, começa a ficar estranho, nervoso com alguma coisa, são nossos auxiliares, como os espíritos tantas vezes nos disseram, né, amiga? Que eles nos ajudam, e isso é um trabalho também, né? O trabalho dos cavalos, que ajudam as crianças com necessidades especiais, né? Que eles são treinados para isso. O trabalho deles no próprio plano espiritual, como o Chico relatou tantas vezes para nós, né? Dos animais no plano espiritual, no livro Nosso Lar, no Libertação, e em vários outros livros também, né? E assim, aí a gente vê a importância e o respeito que a gente tem que ter, né? Porque, por exemplo, como a gente falou da abelha ou da minhoca, parece um trabalho tão insignificante que a gente acha, né? Porque nós achamos o máximo, mas é importantíssimo para nós, na nossa alimentação. É importante para a nossa alimentação. E fora os outros animais que trabalham de uma maneira que a gente nem percebe. E eles não percebem isso, né? Porque eles fazem aquilo, como os espíritos mesmos falaram, por conta da preservação deles e tudo mais. Então, assim, a gente tem que começar a olhar de uma maneira diferente para a natureza, e a gente respeitar, e a gente lembrar que nós estamos, um depende do outro. Eu lembro que eu vi uma frase na televisão falando assim, que a floresta não depende de nós, mas a gente depende da floresta. Eu achei isso ótimo, porque linda, assim... linda. E, inclusive, isso está fazendo com que as pessoas repensem seu tipo de alimentação, porque
com a pecuária, a gente está destruindo. Então, o Greenpeace e outras entidades estão colocando, a ONU também falando que, assim, por conta da pecuária, você está destruindo quase 90% do desmatamento da Amazônia por conta disso. E não há necessidade disso. A gente sabe disso. Então, daqui a pouco a gente não tem água. Então, tudo isso faz parte das leis de Deus. E essa propaganda que você citou, muito bem citado, que é linda, né, amiga? E eles mostram, a gente pode estar destruindo a natureza e não está percebendo que a gente destrói a nós mesmos. Mas depois da destruição, elas vai se recuperar novamente, mas pra gente não vai ter uma segunda chance. Né? Não, e vai se recuperar daqui milhões de anos, não sei quanto tempo vai demorar, e provavelmente a gente não tá. Exato. Mas a gente esquece que a gente vai retornar, né? Sem dúvida. Não, eu acho interessante falar, existem seres, desculpa, ele fala assim, a prover as suas necessidades materiais e os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Ou seja, ele está colocando os seres, entre aspas, menores da criação, como colaboradores dos seus desígnios, né? E isso é super importante, né, Miriam? E são colaboradores mesmo, né? Na verdade, todos nós somos colaboradores de Deus, né? Infelizmente, quando a gente chega na fase, nesse estágio de humanidade, a gente se perde por conta do nosso orgulho e preconceito, que deveria ser o contrário. Uma vez que nós chegamos, né, que a única diferença dos outros animais é que nós reconhecemos a Deus, sabemos que bem e o mal e temos um livre-arbítrio, entre aspas, ilimitado, né? Não totalmente limitado. E aí, essas criaturas estão servindo a Deus. E eu lembrei às vezes mais do que nós, né? E eu lembrei, certa vez a gente estava no centro e a gente colocou uma caixa de perguntas para as pessoas, e aí perguntaram o que os animais nos ajudam, né? A nos olhar como nós, essa inocência, esse trabalho, esse amor a Deus inconsciente que eles fazem, e servir a Deus de uma maneira que nós hoje não servimos, né? Então eles nos mostram muita coisa, e para que a gente possa olhar para eles e a gente possa retornar tudo isso para nós de novo, que a gente se perdeu no caminho. Sem dúvida. E ele completa ainda, amiga, no livro A Gênese, no capítulo 3, o bem e o mal, ele, no item destruição dos seres vivos uns pelos outros, no item 23, ele fala assim: porém, à medida que o senso moral predomina, a sensibilidade se desenvolve, a necessidade de destruição diminui, termina mesmo por se extinguir e por se tornar odiosa. Então o homem passa a ter horror do sangue. Isso é muito forte, né? Muito importante também, né, amiga? Porque... E a gente está caminhando para isso. A passos muito pequenos, mas a gente está caminhando isso. Muito lentos, mas a gente vai chegar lá, né? Então, por isso que a aula de hoje tem o tema legislação animal, mas vai muito além disso, né, Miriam? Que a legislação animal não só existe dentro da parte humana, como também da parte espiritual, né? Ou seja, a parte humana é muito falha. As leis não funcionam muitas vezes, né, na maioria das vezes. Mas das leis de Deus ninguém escapa. Ninguém escapa. E todos nós somos regidos por ela, né? Não, e a gente sabe que nós vamos sofrer as consequências, né? A gente repete o que a gente já comentou no começo, né? Que nós vamos sofrer as consequências das nossas más escolhas. E como vamos também ter a recompensa das boas escolhas, né? Com certeza. Então, e a gente sabe que toda criatura de Deus deve ser amada, respeitada, né? Como a gente vive em sociedade, eles também vivem em sociedade. Uma das leis de Deus é viver em sociedade, né, Miriam? E eu acho que viver em sociedade é a gente conviver uns com os outros. Mas não é só ser humano com ser humano que tem que se acertar. Nós temos que nos acertar e respeitar os seres menores da criação, que são criaturas de Deus. Porque assim a gente vai estar respeitando ao próprio Deus. Né? A todos, né? Independente se humanos ou não, e se estão em estágio ou não, porque a gente tem que conviver lembrar... pacificamente com todos e respeitosamente também, né? Que a gente esquece que nós somos espíritos, nós temos que pensar como espíritos, né? E todos filhos do mesmo Pai. E isso sim é lei de sociedade. Eles são espíritos também, em evolução também, assim como nós. Em estágios diferentes, mas somos espíritos e todos nós estamos interligados. Sem dúvida. Isso que a gente precisa aprender a trabalhar nosso orgulho e preconceito para que a gente possa realmente seguir na nossa escala evolutiva. Sem dúvida. E a gente deixa hoje essa aula com vocês para pensar e que Deus nos ampare e nos ilumine, que a gente possa realmente evoluir pensando um pouco mais nos outros, né, e menos em nós mesmos. Né? Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.
Música